família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Chegando aqui com a nossa primeira edição dessa sexta-feira, né? Final de semana aí praticamente começando e amanhã tem jogo, né? Amanhã tem Campeonato Brasileiro, amanhã tem Vasco da Gama e Cruzeiro, né? Partida extremamente delicada e importante para o Vasco aí finalmente conseguir sair da zona do rebaixamento. Então a gente vai trazer todos os detalhes da preparação, né? O Vasco que terá desfalques importantes para esse jogo de amanhã, mas o técnico Pedro Emanuel já tem aí em mente o time que ele levará a campo, né, em busca dessa vitória que ele tanto necessita no Campeonato Brasileiro, que o técnico português ainda não conseguiu conquistar desde a chegada dele ao Gigante da Colina. E também vamos falar sobre vários outros assuntos importantes, né? Porque saiu o chaveamento das quartas de final da Copa Sul-Americana, né? O Vasco já tem agora traçado todo o caminho para chegar ao final ali da competição e buscar o título, né, cara? Buscar aí um campeonato que a gente já não ganha há muitos e muitos anos. Vamos falar também sobre as novidades, né, as atualizações na justiça, né? Porque ontem foi um dia movimentado, de manhã, de tarde e à noite ali com movimentações importantes na questão do empréstimo e também da criação do leilão para a venda da SAF Vascaína. E vamos falar sobre contratações, né? Porque o Vasco está no processo agora avançado para começar a anunciar novos reforços aí até o término da janela de transferências que acontecerá no dia 10 de setembro. Então fica com a gente até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia, né? Nenhuma informação que a gente vai trazer para vocês aqui nessa manhã de sexta-feira. Peço a sua colaboração deixando aquele like no nosso vídeo e convido você que está chegando aqui pela primeira vez para se inscrever, ó, ali embaixo, aquele botão vermelho escrito inscreva-se, vai lá e marca a opção de se inscrever nos nossos 3 canais, canal Redação Vascaína, canal Mário Coelho Vasco e canal Sou Vascaíno. E queria deixar um recadinho para a galera aqui que quiser participar de um sorteio aí das 2 camisas oficiais do Vasco, a camisa branca e a camisa preta. Pois é, a gente vai fazer um sorteio aí esse domingo de graça, uma camisa branca e uma preta aí, serão 2 vencedores e para participar desse sorteio basta você seguir o nosso canal de notícias do Vasco lá no WhatsApp, né? Um canal gratuito que a gente posta notícia lá o dia inteiro. A gente fechou uma parceria aí bacana e a gente vai sortear essas 2 camisas. Tudo que você tem que fazer é seguir o canal, mais nada. O link do canal está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clicou lá, canal de WhatsApp, foi lá, seguiu, entrou no canal, automaticamente domingo você vai participar. O sorteio será às 6 horas da noite, horário de Brasília, no próximo domingo. Combinado? Então bora começar o vídeo falando sobre final de Campeonato Brasileiro, porque hoje às 6 horas da noite ou 6 horas da tarde, aí, horário de Brasília, né? Com transmissão da Sport TV, teremos a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Lembrando que a final será disputada em 2 partidas, uma hoje e uma na sexta-feira que vem, entre Vasco da Gama e Palmeiras, né? As 2 melhores equipes Sub-20 do Brasil, disparado, mas é disparado demais, né? O Vasco, por exemplo, né? Cara, toda vez que enfrenta o Flamengo, só para dar um exemplo aqui, é sacolada no Flamengo. O Vasco não perde do Flamengo Sub-20 aí há mais de 10 partidas e o Flamengo aí, teoricamente, disputa Libertadores, disputa Mundial, né? Mas contra o Vasco e contra o Palmeiras só toma sacolada. E hoje aí é a primeira partida da final, o jogo será em São Januário, com portões abertos, de graça. Então, quem puder marcar presença, quem puder ir a São Januário hoje, apoiar, né? Tanto ali a social quanto a arquibancada estarão abertos para a presença da torcida vascaína, né? Que poderá ir ao estádio ali para poder, né, apoiar, para poder aí assistir de perto essa molecada que aos poucos já está subindo para o profissional, né? A gente está vendo muitos meninos do Sub-20 já serem titulares aí, né? O Ramon Rick,
o Avelar, né? Outros que estão subindo agora, né? O Bruno André, o Wallace Falcão, né? Muitos meninos aí que serão aproveitados com toda certeza aos poucos aí pelo técnico Pedro Emanuel. Então 6 da tarde, 6 da noite, horário de Brasília, Vasco e Palmeiras, primeira partida aí da competição aí do Campeonato Brasileiro. Falar um pouquinho agora sobre Copa Sul-Americana, que ontem saiu o chaveamento aí das partidas aí das quartas de final. Teremos Boca Juniors e São Paulo de um lado, do lado do Vasco, né? Então temos ali na parte de cima Boca e São Paulo, embaixo Vasco e Santa Fé, né? Vasco e União Santa Fé. Do outro lado, Atlético Mineiro e Santos. E temos também aqui as equipes, rapaz, do Montevidéu City. E eu acho que a outra equipe aqui é do Rosário Central, se eu não me engano, né? Então, chaveamento aí feito. Na verdade, é a equipe que venceu do Botafogo, né? Eu não sei exatamente o nome dessa equipe, mas enfim, goleou o Botafogo na altitude. Então, a gente sabe que vai ser pedreiro aí para a equipe do Montevidéu City. Então, do lado do Vasco, Vasco, União Santa Fé, São Paulo e Boca. Então, a gente já sabe o nosso caminho para chegar até a final. Passar pelo Santa Fé para encarar São Paulo ou Boca Juniors. Já vou antecipar, tá? Se o Vasco passar do Santa Fé, eu prefiro pegar o Boca. Eu quero pegar o Boca, acho que vai ser bacana pra caramba encarar o Boca Juniors aí numa semifinal, uma em São Januário, outra lá no estádio do Boca, na La Bombonera, né? Eu acho que seria muito bacana. E o jogo aí, né, a primeira partida contra União Santa Fé será agora no dia 8 de setembro. Então já tem data definida do confronto de ida, né? A primeira partida lá em Bogotá, na Colômbia, e a partida da volta no Rio de Janeiro. Mas as atenções do Vasco agora estão voltadas para o Campeonato Brasileiro, né? Amanhã temos Vasco da Gama e Cruzeiro, né? Partida aí muito importante para o Vasco conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, né? Sob o comando de Pedro Emanuel, né? Não estou falando que o Vasco não venceu no Campeonato Brasileiro até agora, já ganhou. Ganhou pouco, mas ganhou. Mas o Pedro Emanuel só venceu partidas no comando do Vasco na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então amanhã pode ser aí a primeira vitória dele no Brasileirão. E além disso, o Vasco vencendo pode aí deixar a zona do rebaixamento. Então, um jogo super importante, né? A gente não terá Robert Renan, a gente provavelmente não terá o Cuiabano, né? A gente provavelmente aí talvez nem tenha Lucas Piton, que sentiu ali muito cansaço no final do jogo dessa quarta-feira. Então, a gente pode ter na lateral esquerda Avelar, na lateral direita provavelmente será o PH, né? Porque o Pumita começou o último jogo, então o técnico Pedro Emanuel vem fazendo ali uma troca, né? Cada jogo joga um. Então a tendência é que PH jogue amanhã. Na zaga, Cuesta, e aí a dúvida de quem será o parceiro de zaga. Acredito eu que será o menino o Lucas Freitas, né? Que é o reserva imediato, né? Um zagueiro com a perna esquerda, mas o técnico Pedro Emanuel pode surpreender como vem surpreendendo. Pode colocar um menino da base, né? Pode colocar o Wallace Falcão, pode colocar o Bruno André e pode até colocar o Sousa, né? Mas eu acredito que o Sousa vai jogar no meio de campo, né? O Barros foi expulso no último jogo, né? Não acredito que ele vai botar o moleque em campo amanhã, porque a torcida vai pegar no pé. Então acredito que o meio de campo deve ser Sousa, Thiago Mendes e o Ramon Rick. E lá na frente, Carlos Andrés Gomes, aberto de um lado. Acredito eu que ele colocará o David ou o Colídio de centroavante, e aí o Adson ou o Colídio ali aberto pelo lado direito do ataque. Então, time forte, time equilibrado, time que vem jogando bem em busca dessa vitória. É óbvio que o adversário é muito forte, né? O Cruzeiro aí tem uma equipe muito bem montada, venceu o Flamengo no último jogo e vem para São Januário aí para buscar um resultado positivo. Mas Vasco jogando em casa com ingressos esgotados, tá? São Januário mais uma vez estará lotado, lembrando que o jogo é sábado, amanhã, às 21h20, 9h20 da noite, horário de Brasília, com transmissão da Premier e da Sport TV. E agora a gente vai falar sobre outros assuntos importantes, né? Porque ontem tivemos movimentações na Justiça do Rio de Janeiro referentes ali à venda da Vasco SAF e também à entrada dos 150 milhões de reais.
e também sobre contratações, né? O Vasco aí já querendo anunciar jogadores nos próximos dias. Mas antes da gente chegar nesses assuntos, queria lembrar a galera, né? Sexta-feira, final de semana começando, e você vascaíno, você meu amigo que ainda não foi lá para descobrir quanto que você tem direito a receber do governo brasileiro, principalmente você que tem uma idade superior a 30, 35, 40, 50 anos de idade, e você que já em alguma vez na sua vida trabalhou com carteira assinada, você que já contribuiu com o fundo de garantia, né, com o FGTS, com o INSS, você que já declarou imposto de renda pelo menos uma vez na sua vida, pois é, a chance, a probabilidade de você ter algum valor retido, preso no governo brasileiro é altíssima, é muito grande, passa aí de 98%, 99%, e eu quero te ajudar a resgatar, a descobrir quanto que você tem para receber do governo brasileiro. Já antecipo aqui, é muito fácil, é muito simples, vai levar aí menos de 3 minutos para você fazer a sua consulta e saber quanto que você tem para receber. Tá vendo aqui embaixo? Primeiro link aqui no topo da descrição do vídeo e o link que está no primeiro comentário fixado. Quando eu falo link, é ali o HTTP, né, ponto, não sei o quê. Você clica nesse link que está aqui embaixo, né, o primeiro link no topo da descrição ou no primeiro comentário fixado, ou então você pode escanear esse QR Code que está aqui no cantinho da tela. E aí, o que acontece? Você vai ser direcionado lá para o site, né, para a página que a gente criou. Assim que você chegar lá, você vai colocar os seus detalhes ali, o seu nome, o seu e-mail, os detalhes que são necessários para a gente poder te ajudar a fazer essa consulta. Depois que você preencher esse formulário, você vai efetuar o pagamento de um valor simbólico, né? Um valor ali que a gente colocou muito pequeno de R$ 87. Você pode pagar esse valor ou no Pix ou no cartão e você ainda pode parcelar esse valor em 12 vezes sem juros. Depois que você efetuou o pagamento, você vai em 3 horas, no máximo 3 horas, receber um aviso, uma notificação aí, ou no seu telefone, ou no seu e-mail, ou no seu WhatsApp, de quanto que você tem para receber, qual é o valor, qual é a quantia que você vai estar recebendo, e em menos de 24 horas essa grana, né, esse dinheiro já será enviado aí para sua conta bancária. E eu vou colocar para vocês aqui agora um depoimento, um áudio de um amigo vascaíno que antes do jogo, na quarta-feira, fez lá a consulta, na verdade na quinta-feira, né, ele fez a consulta e aí, né, ontem de manhã, ontem à tarde, se eu não me engano, ele recebeu uma grana altíssima. Ele mandou aqui pra gente um áudio, né, um depoimento para a galera que ainda está na dúvida se vale ou não vale a pena ouvir esse áudio. Então, enquanto você está ouvindo, vai clicando aqui embaixo no primeiro link no topo da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, ou escaneia o QR Code e já vai indo lá no site, já vai indo lá preencher o formulário e efetuar o pagamento enquanto você ouve esse áudio aqui. Olha que bacana, olha que legal aí para você que está na dúvida se vale ou não vale a pena fazer. E Mário Coelho, que alegria, cara, que vitória ontem, vitória maiúscula aí na Copa do Brasil. Muito feliz aí com o resultado, mas estou mais feliz ainda que eu acabei de receber aqui, Mário, um Pix, né, um depósito daquela consulta que eu fiz para eu descobrir, né, quanto que eu tinha para receber do governo brasileiro. E, Mário, para minha surpresa, cara, consegui receber aqui 38 mil reais. 38 cara, tô mil. muito, mas muito surpreso, muito feliz. É um dinheiro que vai entrar numa hora de dificuldade financeira que eu estava vivendo aqui com a minha esposa. E eu, cara, demorei mais de 1 mês e meio, né? Ficava todo dia ouvindo você falar sobre isso nos seus vídeos e ficava ali um pouco desconfiado, sabe? Ele demorou 1 mês e meio para fazer a consulta, porque ele ficava na dúvida se valia ou não a pena, e aí acabou fazendo. E aí tinha 38 mil para resgatar, rapaziada. E se valeria a pena fazer essa consulta, mas eu acabei, né, cedendo, acabei seguindo aí o seu conselho, né, a sua dica, depois de ver tantos vascaínos conseguirem recuperar o dinheiro. E eu acabei fazendo ontem, né, logo antes do jogo ali, eu fui lá, fiz o pagamento, né, preenchi o formulário, e aí, para minha surpresa, cara, durante a partida, eu recebi um aviso, né, com exatamente o... Cara,
Tá aí, né? A explicação tá dada, acho que a dica é essa. Se você não fez ainda, mais uma vez, galera, não perca essa oportunidade. A gente sabe que a qualquer momento o governo brasileiro pode travar isso aí, ano de eleição, sabe como é, quer segurar, né, muitas vezes o dinheiro. Então vai lá, primeiro link aqui embaixo, no topo da descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, clicou ou escaneou o QR Code, vai no site, preenche o formulário, paga o valor e aí tá resolvido. Já já você já vai saber quanto que você tem para receber e essa grana é enviada para você em 24 horas no máximo, beleza? Falar sobre movimentações, cara, ontem foi um dia muito movimentado, né? Graças a Deus, com notícias boas, né? A agência regulamentadora ali do Fair Play Financeiro Brasileiro, né, avisou que Vasco e Palmeiras nesse momento estão proibidos de fazerem negociações devido, né, à situação aí da compra da SAF Vascaína por Marcos Faria Lamáquia, mais que normal, mais que justo, né? Até porque a Leila é a enteada do Marcos Faria Lamáquia, então para não gerar nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de desconfiança, correto, acho perfeito, acho que está certo. Tivemos também, né, o gatekeeper e o administrador judicial que estão ali tomando conta da situação da SAF do Vasco, recebendo todas as documentações necessárias para aprovarem a situação do empréstimo, do investimento dos 150 milhões de reais, né, que serão depositados nos cofres da Vasco da Gama SAF por Marcos Faria Lamáquia, e também receberam tudo necessário para darem ali o parecer positivo, né, darem ali a aprovação para a criação da UPI, do leilão que será feito aí para a criação ali da venda da SAF Vascaína. Então eles têm os dois aí agora até o dia 2 de setembro, no máximo. Nem acredito que vai chegar lá, né? Eu acho que vai ser feito até antes, mas tem até 2 de setembro para darem o parecer, positivo ou negativo, mas tudo indica que os dois aí serão positivos aí em relação a toda essa situação, né? Em relação a todo esse cenário, até porque os dois entendem a necessidade urgente que o Vasco tem de captar esse dinheiro, esses 150 milhões de reais, e também pela criação aí da venda da SAF do Vasco. E vamos falar um pouco agora sobre contratações, né? Porque movimentação ontem à noite, né, com a chegada do terceiro reforço do Vasco nessa janela de transferências, chegou animado ao Rio de Janeiro, né? Chegou ali dando entrevista, falando ali com a imprensa. E, cara, gostei muito de uma frase que ele falou na chegada dele, né? Ele deixou ali as aspas do atacante Bruno Duarte, jogador aí que o Vasco comprou da equipe do Estrela Vermelha da Sérvia, né? Atleta de 30 anos de idade. E o primeiro depoimento, a primeira fala dele foi a seguinte: venho pronto e com gana, com vontade de ajudar o Vasco com o máximo de gols e assistências possíveis nessas próximas temporadas, né? Um jogador que obviamente já tem uma certa experiência, não é nenhum menino, né? Não é um jogador de 22, 23, 24 anos, então chega, né, com essa casca, com essa maturidade, né, de não ter talvez que passar por um período de adaptação longo aqui no Vasco da Gama, e chega dizendo que quer jogar, chega dizendo aí que está pronto para poder vestir a camisa e ir a campo aí buscar ajudar o Vasco aí no restante da temporada. Então o Vasco deve inscrever o Bruno Duarte aí para as próximas fases de Copa do Brasil, Sul-Americana e obviamente pro Campeonato Brasileiro. É óbvio que ele não estreia amanhã contra o Cruzeiro, mas a tendência é que já possa estar em campo aí nas próximas rodadas aí do Brasileirão. E o Vasco agora avança por outras contratações, né? O Vasco aí vai em busca da contratação do atacante argentino, o Pablo Solari, né? Jogador que atua no CSKA Moscou da Rússia, né? O Vasco formalizou uma proposta de 9 milhões de euros, né? Basicamente aí quase 50 milhões de reais pela vinda desse jogador que, segundo informações, chegaria para atuar ali pelos lados, né, pelas beiradas de campo, né? O Vasco aí que tem hoje Carlos Andrés Gomes, que é um titular de um lado, Colídio e o Adson, que são titulares do outro lado, e parece que a diretoria quer trazer pelo menos mais um grande nome, né? Desde que, obviamente, o jogador
tenha condições aí de brigar por posição, né? Algo que não aconteceu, por exemplo, com o Marino Inestrosa, que chegou com uma grande expectativa, né? Chegou ali para brigar por posição, mas acabou não conseguindo aí se tornar o jogador que o Vasco gostaria para essa temporada. E o Vasco também vai em busca de jogadores para outras posições, né? O Vasco segue em busca daquele camisa 8, né? Volto a repetir, o nome que a diretoria quer e vai continuar tentando até o final é o colombiano Nelson de Ossa, né? A diretoria entende que é o jogador correto para a posição que ainda é uma posição escassa nesse elenco vascaíno. E para o sistema defensivo, o Vasco aí segue negociando com algumas peças, né? O Vasco segue negociando com o zagueiro Diego Carlos. Negociação ficou um pouquinho mais complexa devido à demora desse empréstimo que até agora não caiu nos cofres do Vasco. O Vasco tem conversas com o Joaquim, jogador brasileiro que atua lá no Toluca do México, mas principalmente uma negociação com o zagueiro Arthur Chaves, jogador brasileiro, experiente, que atua no futebol alemão, que a diretoria entende ali que seria um bom plano B, uma boa segunda opção, caso a situação do Diego Carlos venha aí a não acontecer junto à equipe do Fenerbahçe da Turquia. Beleza, galera? Então, por agora é isso. Peço para você, antes de ir embora, não esquecer de ir lá seguir a nossa página, o nosso canal de notícias do WhatsApp. O link está logo aqui embaixo na descrição do vídeo para você participar do sorteio. E quem não fez ainda a consulta, fica a dica. Primeiro link no topo da descrição do vídeo, primeiro comentário fixado do vídeo ou aqui no QR Code no cantinho da tela. Vai lá agora, não perca essa excelente oportunidade de estar resgatando esse dinheiro ainda hoje, nessa sexta-feira. Beleza? Então é isso. Grande abraço de vascaíno para vascaíno. Quem puder deixar o like, se inscreva no canal e daqui a pouco a gente está de volta aqui com vocês.